Sétimo passo: confiar na providência divina e administrar os recursos com inteligência. Chegamos ao último passo de nossa estratégia para a restauração de nossas famílias. Neste itinerário, podemos receber ferramentas muito valiosas e fazer oportunas reflexões sobre a realidade de nossos lares, compreendendo melhor seus inúmeros dons e desafios. Podemos reavaliar nossa conduta e atitudes dentro de casa, reordenando nossas forças e as direcionando melhor. Neste último capítulo, refletiremos a semelhança dos passos anteriores, sobretudo recursos muito práticos e ordinários, porém eficazes para enfrentarmos este verdadeiro combate pela libertação e restauração de nossa casa. Apresentaremos dois instrumentos muito especiais. O primeiro é a confiança que precisamos cultivar no cuidado de Deus para conosco, ou seja, crer em Sua providência, visto que Ele é um Pai que cuida de cada um de seus filhos. Esta confiança, entretanto, precisa ser responsável e nos levar a agir com inteligência e planejamento na administração dos recursos que temos. A confiança que devemos ter em Deus precisa ser sóbria e encarnada, levando-nos a administrar nossa vida e patrimônio com sabedoria, eficácia e sem gastos desnecessários. Para isso, precisaremos exercer um cuidadoso discernimento no que se refere à administração dos recursos que pertencem a nós e aos outros. Essa é uma questão delicada, pois expõe um aspecto em que muitas famílias vivem uma verdadeira desordem. Mas tal realidade é muito importante na dinâmica familiar e precisa ser sabiamente analisada, a fim de contribuir para a manutenção de uma saudável convivência familiar. O modo como o patrimônio da família é administrado acaba tendo um aspecto direto sobre ela e sobre a forma como se desenvolve seus relacionamentos. Muitas são as famílias e casamentos que, por exemplo, têm vivido crises e até concretas rupturas em virtude de problemas de ordem financeira e administrativa. Essa é uma questão muito significativa que tem afetado concretamente a dinâmica de muitos lares. Toda família acabará pagando o preço de uma administração financeira irresponsável ou displicente, ainda mais quando ela é exercida de maneira arbitrária e sem uma comunhão interativa, sobretudo entre o casal. A família deverá conversar sobre tais realidades, crescendo em competência administrativa e chegando a padrões consensuais. A American Bar Association, entidade americana equivalente à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, tem estatísticas segundo as quais 89% dos divórcios originam-se em brigas e acusações ligadas à administração do dinheiro. Outras fontes estimam em 75% o número de divórcios resultantes de conflitos sobre finanças. Dados como esses nos mostram que o assunto realmente merece atenção e que, para evitar problemas, o casal e família precisarão administrar junto as finanças e administrá-las bem. A maneira como uma família gerencia seus recursos acaba sendo até mais importante do que o tamanho de sua renda. Como dizia um antigo ditado popular, quando o dinheiro sai pela porta, a paz do casamento acaba saindo pela janela. É óbvio que a felicidade do matrimônio não depende exclusivamente do dinheiro ou dos bens. Sabemos que eles não são o elemento mais importante. Todavia, ninguém pode negar que quando os recursos não são bem utilizados ou quando não são administrados com comunhão, isso acaba causando inúmeros conflitos e desencontros na vida conjugal e familiar. O desafio de administrar bem se torna ainda maior quando os recursos são escassos e as condições precárias.
Muitos são os desafios impostos à família em nosso tempo, sobretudo pelo modelo econômico excludente que move a nossa sociedade. Tais realidades exigirão muito mais destreza, perspicácia e comunhão em nossa arte de administrar os recursos, a fim de que as reais necessidades sejam contempladas e toda a família possa se desenvolver. O Papa Francisco apresentou este cenário da seguinte forma: às vezes, as angústias das famílias se tornam dramáticas quando têm que enfrentar a doença de um ente querido sem acesso a serviços de saúde adequados, ou quando se prolonga o tempo sem um emprego decente. O atual sistema econômico produz diversas formas de exclusão social. As famílias sofrem de modo particular por causa dos problemas relativos ao trabalho. Para os jovens, as possibilidades são poucas e a oferta de trabalho é muito seletiva. Diante deste enredo e da delicada realidade que envolve a administração dos recursos familiares, para a qual as famílias precisam de apoio e orientação, seguem algumas dicas práticas para que o casal e toda a família possa cuidar melhor de forma mais harmônica das finanças, administrando-as com mais parceria, menos conflitos e, ao mesmo tempo, promovendo o crescimento na comunhão familiar. Primeiro, para que pessoas trabalhem e vivam juntas e seu casamento e família dê certo, elas precisam criar um orçamento cuidadosamente planejado, feito tanto pelo marido quanto pela esposa, e depois seguirem esse orçamento com todo o cuidado. Faz-se necessário conversar sobre as maiores necessidades da família, planejando um orçamento por consenso e aplicar-se a segui-lo com fidelidade. Número 2. Sejam econômicos, resistindo ao impulso de comprar tudo o que tem vontade ou condições, e que muitas vezes não é realmente necessário. Comparem preços, sejam rigorosos. Comprar não é fonte da felicidade. Sejam equilibrados e se orientem a partir das verdadeiras necessidades da família. Evitem criar necessidades desnecessárias. Número 3. Defina os gastos de cada mês com antecedência, utilizando o critério das prioridades. O casal, a família, deve saber o quanto vão receber e exatamente quando e em que precisarão gastar. Isso fica muito mais fácil se organizarem uma planilha com uma página para cada recebimento e despesa. Quando os gastos são definidos com antecedência, o planejamento obtém mais eficácia e todos podem acompanhar sua aplicação. Número 4. Reserve alguma quantia para imprevistos, com gastos com medicamentos, remédios, etc. Eles são inevitáveis e poderão mesmo acontecer. Número 5. Evite assumir dívidas por prazos muito longos. Pode ser perigoso contar demasiadamente com o dinheiro que você ainda não recebeu e comprometer parte da renda, pois ninguém pode prever o futuro. Em caso de problemas inesperados, você ficará mais satisfeito se tiver uma reserva em dinheiro em vez de um carnê para pagar. Número 6. Guardem parte do que recebem, mesmo que comece poupando em torno de 5% da renda. Este hábito proporciona segurança e, a longo prazo, possibilita a realização de alguns sonhos. Número 7. Vivemos em uma sociedade que se deleita em ostentar, vivendo acima do que realmente possui. Não caia nessas armadilhas. Seja simples, viva modestamente e o tempo recompensará toda escolha e sacrifício realizado. Não compre coisas apenas para ser admirado por terceiros. Seu valor está naquilo que você é, não naquilo que você mostra para os outros. Número 8. Tracem metas juntos, que sejam equilibradas para ambos, para o casal e para a família. Nem fáceis demais, nem inimagináveis demais. Projetando-se para vários meses ou anos à frente,
e trabalhem em direção à realização destes planos. Número 9. Cada vez que se sentarem juntos para atualizar o orçamento ou quando forem conversar sobre qualquer decisão relacionada a eles, sejam respeitosos uns aos outros, utilizem um tom de voz calmo e se expressem com amor. Essas são as dicas modestas e de ordem prática que poderão ocasionar um impacto muito positivo em nossa competência administrativa em família. Pode ser até que elas já façam parte da sua dinâmica familiar. No entanto, como as atuais estatísticas têm chamado a atenção com relação a problemas desta ordem, os quais têm verdadeiramente prejudicado a dinâmica de muitas famílias. Precisaremos aqui abordá-los, oferecendo instrumentos práticos que possam auxiliar as famílias no crescimento e na solidificação da harmonia em seus lares. A família precisa conversar sobre os seus ganhos e gastos. É importante manter os membros da casa informados sobre os valores que entram e saem, sobre o quanto cada um deve ganhar, etc. Isso, ao contrário do que se pensa, contribui para criar um ambiente de transparência, comunhão e mútua responsabilidade, que envolve e conscientiza a todos, fazendo com que a família cresça na compreensão dos desafios financeiros e na competência de administrar o que se tem. Muitas pessoas tendem a esconder os valores que recebem, achando que poderão economizar mais, ou que sua família não deve ter conhecimento. Entretanto, sabendo o quanto cada um ganha, todos na família poderão ter as mesmas ideias e respeito do que é possível comprar, de quais gastos excedem sua renda, etc. Se sua família possui contas a pagar que superem as contas a receber, salários, aluguéis, rendimentos e investimentos, e todos souberem os respectivos valores, novas ideias poderão surgir e ser compartilhadas, gerando soluções criativas e adequadas para todos, além de estimular a partilha e a comunhão em família. Há especialistas que acreditam ser saudável incluir até os filhos pequenos nessas discussões, pois assim estamos ensinando-os e poupando-os de surpresas econômicas desagradáveis e futuramente, além de os inserir efetivamente no convívio familiar. De tal forma, demonstramos amor e respeito por suas opiniões, ainda que nossas crianças não tenham muita experiência de vida. Mesmo com sua pouca idade, elas costumam dar ideias criativas, sem os vícios e as amarras emocionais que os adultos muitas vezes trazem no coração. Nessa dinâmica de reorganização da postura administrativa em família, outro passo importante será a constante revisão das contas e a averiguação dos gastos que poderão realmente ser eliminados. Deve-se, periodicamente, olhar para os números e pensar friamente para onde o dinheiro está indo e se ele está sendo bem empregado. Se ele não é suficiente para o orçamento, será recomendável repensar os objetivos comuns da família e, assim, reencaminhar os gastos para a concretização dos objetivos principais, em detrimento de pequenos confortos. A conversa e a análise financeira feita em conjunto podem trazer um convívio mais agradável para pessoas que compartilham de um mesmo orçamento, diminuindo brigas, otimizando oportunidades e aumentando a saúde emocional e financeira para os mais velhos e mais jovens. Sendo os recursos escassos ou abundantes, uma administração sábia e compartilhada é uma ferramenta de extrema importância na batalha pela restauração de nossas famílias, que contribuirá para a eficácia de nossa comunhão familiar. Todavia, tal realidade não encerra todo o conteúdo a ser apresentado neste capítulo. Além da capacidade de administrar bem e em comunhão com a família, precisaremos desenvolver, como o capítulo deste livro propõe,
a capacidade de fomentar a fé em nosso ambiente familiar, vivendo uma confiança irrestrita no cuidado de Deus e em seu amor de Pai, dirigindo a cada um de nós. A fé é um atributo que, não obstante as outras possibilidades, ensina-se e aprende-se em casa. Quando criamos um ambiente de fé em nossos lares, todos os membros acabam por ser atingidos e contagiados. Por mais que trabalhemos duro e administremos bem os nossos recursos, nossa confiança não pode estar somente em nossas capacidades e bens. Nossa confiança precisa estar em Deus, que sempre cuida de nós e que não deixará que sejamos vencidos pelas dificuldades ou privações. Ele é um Pai que não falha nem nos abandona. Será sinal de sabedoria viver neste abandono de confiança em suas mãos. Porém, este Pai quer que vivamos responsavelmente e administremos com sabedoria os recursos que temos. Essa referida confiança na providência divina deve ser estimulada e fomentada em nosso contexto familiar. Devemos aproveitar todas as oportunidades possíveis para tornar nosso lar um ambiente de aprendizagem de fé, um lugar de oração, no qual a presença de Deus se faça sentir e se possa experimentar. Para isso, precisaremos aproveitar com inteligência os espaços que temos, utilizando os momentos das refeições, reuniões e festas familiares para promover oportunidade para todos rezarem juntos, invocando a bênção de Deus, sobretudo as realidades concernentes a toda a família. Os pais devem ensinar os filhos a trabalhar com afinco, sempre dando o seu melhor. Contudo, precisam também ensiná-los que tudo depende de Deus. A última palavra pertence a Ele, e que nele devemos sempre confiar. O que demais nossas famílias têm necessidade é fé, que é operante, mas confia e caminha com esperança no cuidado divino. O Papa Francisco disse às famílias: todas as famílias têm necessidade de Deus. Todas, todas. Necessidade da sua ajuda, da sua força, da sua bênção, da sua misericórdia, do seu perdão. O requerer-se e requer-se simplicidade para rezar em família e querer simplicidade. Quando a família reza unida, o vínculo torna-se mais forte. Homilia da Missa da Jornada da Família, que realizou em Roma em outubro de 2013. Todas as famílias precisam rezar em comunhão e crescer nesta fé no cuidado de Deus. Cada membro da família precisa nutrir essa consciência de nossa real necessidade de Deus, que será sempre o amparo e a força mais necessária em nossos momentos de adversidade. Isso deve ser ensinado e aprendido em casa. A oração em família possui uma intrínseca pedagogia capaz de formar e unir família. Cada membro deve responsabilizar-se pela saúde espiritual do lar, tornando a fé algo que faz parte do cotidiano, uma verdadeira fonte de forças para lutar contra tudo o que busca destruir a felicidade e a harmonia familiar. Tudo pode se tornar matéria para alimentar a vivência da fé em família. Os sofrimentos podem se tornar motivos de oração. Os sonhos podem ser oportunidades para sinceras preces. Os medos podem motivar a confiança. Esse ambiente vai contagiando a família e fazendo crescer a fé no coração de cada membro do lar. Essa tarefa de fazer crescer a fé deve ser um assunto por todos que compõem a família. No entanto, caso alguns não possam fazê-lo em virtude dos problemas e fraquezas que costumam atingir os membros de nossa casa, alguém precisa assumir o leme e dar passos concretos em nome de todos e em direção à restauração do lar
e da harmonia familiar, na certeza de que, como afirmou Madre Teresa de Calcutá, nada daquilo que é feito por amor é pesado demais. Se ainda não há quem reze e cultive uma real espiritualidade em sua casa, seja você o primeiro a abrir caminho para eles através de suas iniciativas e orações. Seja um verdadeiro bandeirante e abra espaço para que a presença de Deus adentre no contexto de sua família. Não tenha medo de propor a fé e a confiança no cuidado de Deus em sua providência a todos do seu lar. Creia que os frutos serão maravilhosos e alcançarão os membros de sua casa ao longo do caminho da vida. Assim, concluímos nossos 7 passos na certeza de que eles serão parte de uma estratégia muitíssimo eficaz, caso sigamos com constância e fidelidade. Tais passos são verdadeiros recursos bélicos na batalha pela restauração de nossas famílias. Espero que eles os ajudem e norteiem você em suas lutas cotidianas. Nunca desista de lutar e de se empenhar pela restauração do seu lar, pois não existem guerras que não possam ser vencidas quando lutamos com as armas certas e com os recursos necessários. Nunca se esqueça que você foi criado para ser feliz e que Deus combate em seu favor e de sua família. Ele nunca desiste de sua família. Não desista dela você também. Obrigado por ter trilhado este caminho comigo de cura e restauração. Seja fiel ao que ele propõe e tenha certeza de que você contemplará verdadeiros e lindos milagres ao longo deste percurso. Utilize sempre estes 7 passos. Oração do 7º passo. Senhor, após concluir estes 7 passos, clamo a Ti a graça de vivê-los sinceramente em minha dinâmica familiar. Que eu não desista de minha família. Dai-me tua força e coragem para que eu lute sempre por ela. Renova minha fé e esperança. Faz-me não estacionar em meus medos, decepções, mágoas e feridas. Quero ir adiante, Senhor. Quero lutar pela restauração de meu lar. Independentemente de minhas feridas e cicatrizes, capacita-me a viver o amor e renova meus propósitos e minha disposição, Senhor. Quero ser teu instrumento em minha casa, que através de mim todos os meus recebam a tua luz. Coloco-me à tua disposição. Podes me usar, Senhor. Suplico a ti a cura, a libertação, a transformação de todos os meus familiares. Liberta-nos de tudo o que nos divide e que nos afasta de ti. Arranca as raízes de tristeza, pecado e vícios de nossos corações. Ilumina tudo o que está escuro em minha família e restaura minha casa, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Querer formar uma família é querer fazer parte do sonho de Deus. É ter a coragem de sonhar com Ele, de construir com Ele, de unir-se a Ele nesta história de construir um mundo onde ninguém se sinta só. Papa Francisco.